Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Você Não Sabia. Eu sou o Carlos e hoje vamos mergulhar fundo em Efésios 6, explorando a poderosa metáfora da armadura de Deus. E se vocês estão prontos para aprender algo novo e inspirador, se inscreva no canal, dê seu like e aperta no sininho e vem comigo aprender um pouquinho sobre Efésios 6. Efésios 6 é um dos capítulos mais marcantes da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Essa exortação prática que aborda desde a obediência no ambiente familiar até a luta espiritual que os cristãos enfrentam. Neste capítulo, Paulo apresenta a famosa metáfora da armadura de Deus, equipando os fiéis para resistirem às forças malignas. E para entender melhor um pouquinho sobre Efésios, precisamos voltar um pouquinho no tempo, lá no século I, quando Paulo escreveu esta carta enquanto estava preso em Roma. Efésios foi escrita por volta do ano 60 a 62 pelo apóstolo Paulo em sua prisão em Roma. A cidade de Éfeso, situada na Ásia Menor, atual Turquia, era um importante centro comercial e religioso da época, abrigando o templo da deusa Ártemis. A cultura romana influenciava as relações sociais e a carta de Paulo se posiciona como uma instrução clara de como viver de maneira diferente, colocando Cristo como referência máxima de conduta. O contexto de Éfeso 6 revela a tensão entre um mundo dominado por valores pagãos e a nova fé cristã que estava emergindo. Paulo, ao escrever sobre as relações familiares e a batalha espiritual, não estava apenas oferecendo conselhos aleatórios, mas moldando uma nova maneira de pensar e agir no cotidiano. Paulo começa o capítulo com uma instrução às crianças para que obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ele relembra o mandamento de honrar pai e mãe, prometendo que essa obediência resultará em bênção e longevidade. Aos pais, ele adverte para não provocarem seus filhos a ira, mas educá-los na disciplina e instrução do Senhor. O significado da mensagem de Paulo visava estabelecer uma estrutura familiar baseada no respeito e na responsabilidade mútua, em um contexto onde o patriarcado era absoluto. Paulo sugere uma dinâmica mais equilibrada e espiritualizada. Paulo se dirige aos servos pedindo que sirvam os seus senhores com sinceridade, como se estivessem servindo a Cristo. Aos senhores, ele lembra que também tem um Senhor no céu e que não deve agir com ameaças. As instruções de Paulo pode ser vista como revolucionária para a época, pois promove um comportamento igualitário, ainda que dentro da estrutura social vigente. Vamos conhecer um pouquinho sobre a armadura de Deus. Esta é a parte da armadura de Deus. Essa parte é a parte mais conhecida do capítulo. Paulo instrui os cristãos a se revestirem da armadura de Deus para resistirem às ciladas do diabo. Cada parte da armadura tem um significado simbólico e vamos conhecer a armadura de Deus. Paulo nos fala sobre 6 partes essenciais: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Cada um desses elementos carrega um profundo significado espiritual, como proteção contra as forças do mal. O cinturão da verdade para viver de maneira honesta e transparente. O cinturão da verdade é um componente indispensável na armadura espiritual. Ele nos lembra que, assim como um soldado romano não podia lutar sem seu cinto, um cristão não podia enfrentar as batalhas da vida sem uma vida fundamentada na verdade. A integridade e a autenticidade devem ser marcas distintivas de quem segue a Cristo, e a palavra de Deus é a verdade que nos mantém firmes e preparados. Cinge-se com o cinturão da verdade é um convite para viver de maneira íntegra e coerente, buscando sempre alinhar nossas palavras, pensamentos e ações à vontade de Deus. Essa verdade nos protege, orienta, nos fortalece e capacita para enfrentar as batalhas espirituais e os desafios da vida. Além disso,
A vida, na verdade, não é apenas um benefício para nós, mas uma luz para o mundo, revelando o caráter de Cristo através do nosso testemunho. Que cada cristão possa diariamente renovar seus compromissos com a verdade, sabendo que somente aqueles que vivem na verdade permanecem firmes até o fim. Afinal, uma vida fundamentada na verdade é a chave para experimentar a plena liberdade e a paz que Deus oferece por meio de seu Filho. A couraça da justiça, que é a proteção pela retidão e integridade. A couraça da justiça é o segundo elemento da armadura de Deus descrita por Paulo em Efésios 6, como parte essencial da proteção espiritual do cristão. A justiça nos protege das acusações e tentações que enfrentamos diariamente, assim como a couraça da justiça de um soldado romano protegia os órgãos vitais durante a batalha. A justiça funciona como um escudo para a nossa vida espiritual, defendendo-nos contra as investidas do inimigo. A couraça da justiça é tanto um presente espiritual quanto uma responsabilidade prática. Ela nos protege das investidas do inimigo e nos capacita a viver de maneira honesta e transparente, refletindo o caráter de Cristo em tudo que fazemos. Devemos nos revestirmos da justiça de Cristo. Temos a certeza que nossa salvação está garantida, que podemos enfrentar cada dia com confiança e integridade. A aplicação dessa justiça envolve mais do que apenas evitar o pecado. É um chamado para viver com autenticidade em todas as áreas da vida, sendo exemplos vivos de amor e de graça de Deus. Agir com justiça em nossas palavras, atitudes e decisões não é apenas um ato de obediência, mas também um testemunho poderoso que aponta para a bondade e felicidade de Deus. Você está vestido com a couraça da justiça? Está vivendo de maneira transparente e honesta, tanto diante de Deus quanto dos homens? Lembre-se, a justiça não é apenas uma condição espiritual, mas uma prática diária que reflete quem somos em Cristo. Ao cingirmos essa couraça, permanecemos protegidos contra as acusações do inimigo e prontos para viver uma vida íntegra que glorifica a Deus. Os calçados do Evangelho da Paz, prontidão para anunciar a mensagem de Cristo, é fundamental. Os calçados do Evangelho da Paz, mencionados em Efésios 6, no versículo 15, são a quarta peça da armadura de Deus, que Paulo descreve, assim como os sapatos de um soldado são essenciais para a mobilidade e estabilidade em combate. Os calçados do Evangelho são fundamentais à caminhada cristã, permitindo que o crente esteja pronto para avançar em sua missão e enfrentar os desafios espirituais que surgem em sua jornada. Os calçados do Evangelho da Paz são uma lembrança constante de que estamos chamados não apenas para experimentar a paz de Deus, mas a vivê-la e compartilhá-la. A nós que calçamos os calçados do Evangelho da Paz são uma lembrança constante de que somos chamados não apenas para experimentar a paz de Deus, mas a vivê-la e compartilhá-la. A nós que estamos calçados com essa paz, nos tornamos mensageiros da boa nova e agentes de transformação em nosso ambiente. Viver honestamente de maneira transparente implica reconhecer que nossa segurança e paz estão em Cristo. Ao mantermos os calçados do Evangelho em nossos pés, estamos prontos para enfrentar as batalhas da vida com coragem e determinação, sabendo que a paz de Deus nos acompanha. Você está revestido com os calçados do Evangelho da Paz? Está preparado para compartilhar essa mensagem de reconciliação e amor com o mundo ao seu redor? Que possamos nos calçar diariamente com o Evangelho da Paz, vivendo de forma autêntica e refletindo a luz de Cristo em todos os aspectos da vida. Aí nós vamos para o escudo da fé, defesa contra dúvidas e tentações. O escudo da fé é a quinta peça da armadura de Deus mencionada por Paulo em Efésios 6. Assim como o escudo de um soldado romano era crucial para a proteção em batalha, o escudo da fé é fundamental para o cristão enfrentar os desafios e as tentações da vida. Nesse contexto, o escudo representa a fé em Deus e em suas promessas, que serve como
como uma barreira contra os ataques do inimigo. O escudo da fé é uma parte essencial da armadura de Deus, oferecendo proteção e segurança em meio a batalhas espirituais. Viver de maneira honesta e transparente implica confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. A fé é o que nos mantém firmes e resilientes diante das adversidades, e a nós que estamos calçados com o escudo da fé, estamos prontos para enfrentar os dardos inflamados do maligno. À medida que fortalecemos nossa fé e a compartilhamos com os outros, nos tornamos não apenas protegidos, mas também instrumentos de esperança e transformação no mundo. Você está segurando firme o escudo da fé em sua vida? Está pronto para enfrentar as adversidades, sabendo que Deus é a sua proteção? Que possamos sempre nos lembrar da importância de viver com fé, confiando nas promessas de Deus e nos permitindo ser luz em um mundo necessitado de esperança e paz. Aí nós entramos para o capacete da salvação, a esperança e a certeza da vida eterna. O capacete da salvação é a sexta e a penúltima peça da armadura de Deus, descrita por Paulo em Efésios 6. Enquanto o capacete físico protege a cabeça de um soldado no campo de batalha, o capacete da salvação simboliza a proteção espiritual da mente e do entendimento do cristão. É um componente vital para viver de maneira honesta e transparente, pois a forma como pensamos influencia diretamente nossas ações e decisões. O capacete da salvação é uma peça vital da armadura de Deus, proporcionando proteção e segurança à mente do cristão. Viver de maneira honesta e transparente não é apenas uma escolha moral, mas um reflexo da nossa certeza na salvação que temos em Cristo. Ao entendermos e aplicarmos a proteção do capacete da salvação em nossa vida, somos capacitados a enfrentar os desafios com confiança e resiliência. A certeza da nossa salvação não só nos protege das mentiras e dúvidas do inimigo, mas também nos motiva a viver de maneira íntegra, refletindo a luz de Cristo no mundo. Você está usando o capacete da salvação em sua vida? Como sua certeza da salvação influencia suas ações e pensamentos? Que possamos sempre lembrar da importância de viver com proteção que Deus nos oferece, permitindo que essa segurança nos conduza a uma vida de honestidade, transparência e amor. E por último, a espada do Espírito, a palavra de Deus usada para vencer o mal. No contexto da armadura de Deus, a espada do Espírito ocupa um lugar em destaque como a única arma ofensiva mencionada por Paulo na Epístola aos Efésios. Enquanto as outras peças da armadura se concentram na defesa, a espada simboliza a capacidade de lutar contra as forças espirituais do mal e de afirmar a verdade de Deus em nossas vidas. Para viver de maneira honesta e transparente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma ferramenta essencial que nos guia e nos fortalece em nossa jornada de fé. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é um instrumento poderoso para o cristão. Ela não apenas nos defende contra as mentiras e ataques do inimigo, mas também nos transforma e molda a nossa identidade em Cristo. Viver de maneira honesta e transparente é uma consequência natural de estar equipado com a espada do Espírito, pois nos proporciona a sabedoria e a coragem necessárias para afirmar a verdade. Você tem utilizado a espada do Espírito em sua vida? Como a palavra de Deus tem moldado suas ações e decisões? Que possamos sempre buscar a verdade contínua nas Escrituras, permitindo que essa verdade nos conduza a uma vida de integridade e transparência diante de Deus e dos homens. Agora que entendemos a armadura de Deus, como podemos aplicá-la na nossa vida? Vamos às sugestões práticas. Viver com integridade, cinto da verdade, busca da justiça, couraça da justiça, estar pronto para compartilhar a paz, o evangelho, a palavra,
sapatos da prontidão, manter a fé. Escudo lembra da nossa esperança em Cristo. Capacete da salvação, usar a Bíblia como guia, a espada do Espírito. A oração e a vigilância espiritual em Efésios, Paulo conclui o capítulo exortando os crentes a orarem em todas as ocasiões e a serem vigilantes. Ele pede orações por si mesmo para que possa continuar pregando o evangelho com ousadia. Efésios 6 é mais do que um texto antigo. Ele oferece ensinamentos valiosos para a vida moderna. No lar, a obediência e a instrução espiritual continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento de famílias saudáveis. No trabalho, a ética ensinada por Paulo é um modelo para as relações profissionais baseada no respeito e na responsabilidade. Na vida espiritual, a batalha contra as forças do mal é uma realidade espiritual que nos manifesta nas lutas do cotidiano, exigindo fé, oração e preparação constante. Agora é um convite à reflexão. Agora que você compreende a profundidade de Efésios 6, como você aplica esses ensinamentos à sua própria vida? Reflita sobre as áreas em que você precisa se fortalecer espiritualmente. Está usando a armadura de Deus em suas decisões diárias? Como estão suas relações familiares e profissionais? O convite de Paulo é para uma vida cristã ativa, pautada pela fé e pela prática constante da oração. Efésios 6 é um capítulo que oferece orientação prática para diferentes esferas da vida familiar, trabalho e espiritualidade. Ao aplicar, vemos como Paulo capta a atenção com conselhos práticos, desperta interesse ao apresentar a armadura de Deus, cria desejo ao mostrar a relevância da batalha espiritual e convida à ação através da oração e da vigilância. A mensagem de Paulo permanece atemporal e é relevante para aqueles que buscam uma vida centrada em Cristo. Efésios 6 oferece uma riqueza de sabedoria. Quero incentivar a todos a lerem esse capítulo e refletirem sobre como pode aplicar esses ensinamentos em suas vidas. Se gostaram do vídeo, curtem, compartilhe, inscreva-se no canal Você Não Sabia para mais conteúdos inspiradores. Comente como vocês aplicam a armadura de Deus no dia a dia. Até a próxima e lembre-se, a batalha verdadeira é espiritual e estamos todos juntos nessa. E assim eu deixo a paz.